O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Queria que vocês abrissem um texto comigo, em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Se você tem a Bíblia em suas mãos, maravilha. Se você tem algum aplicativo de celular, também é ótimo. E se você não tem nem aplicativo de celular, então você junta com a pessoa que está do seu lado. 2 Coríntios, capítulo 8. Está todo mundo lá comigo? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Vai tentando ler de forma bem atenta, porque tem algumas expressões aqui que a gente vai trabalhar e é importante para a gente entender. Então, Paulo vai falar de uma graça. Ele está querendo dizer o seguinte: agora, irmãos, quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então foi uma bênção que Deus deu. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. A expectativa do meu coração e o pedido de minha alma é que Tu fales conosco, Senhor. Da minha parte, eu não tenho muita coisa a oferecer, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está entre nós e Tu ainda és um Deus que fala. Então, Senhor, que essa palavra ache endereço em nosso coração e que a gente, Senhor, possa ser convidado a um nível mais profundo desse rio. Um rio, Senhor, que nos leva além da religiosidade. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Amém. A.W. Tozer, um teólogo bastante conhecido da linha reformada, disse o seguinte: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Eu vou repetir isso. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de uma outra pessoa. Esvazia-se para ser cheio. A gente é ou não é um ser estranho? A nossa fé não é baseada na lógica. Porque se fosse na lógica, a gente podia ser internado num hospital psiquiátrico, porque a gente fala com quem a gente não vê. A gente se relaciona com pessoas, com uma pessoa que a gente crê que nos salvou, mas a gente nunca encontrou com ela. Então, um cristão é um ser estranho em todos os sentidos. Agora, se é um ser estranho em todos os sentidos, os discípulos vivem de modo diferente, inclusive com respeito às finanças, com respeito ao dinheiro. Sabe, nós estamos iniciando essa igreja e nós temos falado aqui tudo que vai ser muito importante na nossa caminhada como igreja. E nós temos, domingo após domingo, trabalhado alguns conceitos. Por exemplo, a gente começou falando sobre o conceito de relevância, a gente falou sobre o conceito de integralidade da missão,
Nós falamos sobre a questão de uma igreja orgânica. Nós falamos sobre uma igreja que é missional. Mas a gente não podia deixar de falar sobre finanças, sobre dinheiro. De forma que eu me sinto muito à vontade para falar para vocês desse tema, porque nós precisamos realmente aprender algumas coisas com isso. Aliás, não só porque nós precisamos aprender, porque a Bíblia fala sobre finanças o tempo inteiro. Na Bíblia, das 38 parábolas de Jesus, Jesus conta 38 parábolas. Das 38, 16 delas estão de alguma forma relacionadas a dinheiro. 16 delas estão relacionadas a dinheiro. Estima-se que há 500 versículos sobre oração, mais ou menos 500 versículos sobre fé, mas há aproximadamente 2.350 versículos que estão relacionados a dinheiro, posse ou bens. 2.350 versículos. Então, se a Bíblia fala sobre finanças, se a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, por que a nossa igreja não vai falar sobre isso? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos numa cultura onde as igrejas evangélicas são completamente exploradoras e boa parte do culto gira em torno de doações. Então, nós ligamos a televisão e nós vemos um televangelista falando assim, olha, você precisa dar uma oferta de fé para que Deus dê o seu milagre. E recentemente eu vi um vídeo que era de um pastor muito conhecido, que dizia assim, olha, quando você dá na igreja, quando você dá um passo de fé financeiramente falando, Deus é obrigado a te abençoar. Então, nós vivemos numa cultura onde as igrejas falam tanto sobre dinheiro e de forma tão equivocada, e elas exploram tanto as pessoas em torno da instituição, para fazer a instituição crescer ainda mais, que a gente tem a tendência a ir por um caminho polarizado. Ou seja, se nós queremos ser uma igreja séria, a gente não quer, em modo algum, parecer com eles. Então a gente não fala sobre dinheiro. E o que acontece é que as pessoas ainda continuam equivocadas sobre dinheiro, as pessoas ainda não sabem exatamente o que crer sobre dinheiro, porque as únicas pessoas que realmente falam sobre dinheiro são pessoas, boa parte delas, desonestas. São pessoas que lucram com a fé dos outros. É o mercado da religiosidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus também falou muito sobre dinheiro. E o que é mais interessante é que Jesus falava sobre dinheiro sempre numa perspectiva de alerta. O dinheiro, no discurso de Jesus, nunca foi uma coisa assim maravilhosa. Quando Jesus se referia ao dinheiro, Jesus quase sempre se referia como alguma coisa extremamente perigosa e que merecia e carecia de muitos cuidados. Sabe por quê? Todos nós trabalhamos e todos nós trabalhamos por dinheiro. A não ser que você já tenha muito dinheiro, eu não preciso trabalhar por dinheiro. E o ser humano, ele tem a tendência a colocar ídolos no seu coração. Eu poderia dizer, sem dúvida alguma, de que não existe uma só pessoa que não tenha um ídolo. O nosso coração é um grande trono. E nós, humanos, estamos sempre entronizando alguma coisa em nosso coração. Tanto a sexualidade, o poder, muitas vezes o dinheiro. Então, o que Jesus diz no Evangelho é que o dinheiro pode ser elevado ao status de divindade. E isso é tão sério que Jesus chama de o Deus Mamon. Então, quando nós colocamos o dinheiro em nossa vida e elevamos ele ao status de divindade, entronizamos ele em nosso ser, ele vira um Deus Mamon. Aliás, o dinheiro também traz algumas consequências danosas para nós. E eu não quero satanizar o dinheiro, mas eu quero fazer uma reflexão muito honesta com vocês hoje. Por exemplo, o dinheiro muitas vezes produz falsa segurança. Sabe por que é difícil, muitas vezes, pessoas muito ricas se aproximarem de Deus? É porque elas não precisam de um Deus diferente do Deus que ela já tem.
E o Deus que ela já tem está lá no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco. O dinheiro muitas vezes traz uma falsa segurança. Uma outra consequência nefasta do dinheiro é que muitas vezes o dinheiro nos traz vaidade. Eu queria hoje com vocês fazer uma reflexão muito verdadeira sobre como nós temos lidado com o nosso dinheiro. Como nós administramos. E essa mensagem é pertinente a todos nós. Às vezes a gente prega sobre sofrimento e algumas pessoas vêm, mas elas estão muito felizes e elas dizem assim, olha, a mensagem foi muito boa, mas não foi para mim. Às vezes a gente fala sobre família e a gente geralmente fala sobre uma família que está desestruturada e tudo mais. E algumas pessoas dizem assim, olha, foi maravilhoso, mas a minha família está uma bênção. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje tem a ver com todos nós. Porque todos nós precisamos, usamos e trabalhamos por dinheiro. Mateus capítulo 13, versículo 22. É uma das parábolas de Jesus. É a parábola do bom semeador. E Jesus começa a contar a parábola. E não é toda a parábola que Jesus explica, mas essa parábola, entre outras, ele explicou muito bem. Ele disse que o semeador sai a semear e vai lançando as sementes, e as sementes vão caindo em diferentes solos. E um solo específico era um solo onde haviam espinhos. Então a semente brota, mas a planta não cresce, não prospera, porque haviam espinhos sufocando aquela semente. E aquela semente morre. E quando Jesus vai explicar aos discípulos sobre aquela semente e aquele solo, Jesus diz o seguinte: porque a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a semente que cai entre os espinhos. Os espinhos seriam as preocupações dessa vida. Sabe de uma coisa? Eu sou psicólogo, trabalho na área clínica, e o mais comum para mim é receber pessoas profundamente adoecidas pelas preocupações dessa vida. A nossa qualidade de vida hoje é o tempo inteiro afetada por nossas preocupações, pela angústia de existir hoje. Mas um outro detalhe que Jesus nos dá, que eu acho interessantíssimo. Ele diz que as riquezas, o engano das riquezas, sufocam a semente. A semente é o Evangelho. Agora, preste bastante atenção nisso. Se a semente é o Evangelho não prospera em nossos corações, muitas vezes, pelo engano das riquezas. Há uma música muito antiga que chama-se Fascinação. E eu não sei bem essa música, mas talvez você possa me ajudar a lembrá-la. Tem uma parte dessa música que diz: ela enebria, fascina e entontece. Vocês lembram dessa parte? Acho que não. Enebria, fascina e entontece. Eu diria que o dinheiro tem também esse poder. Ele nos deixa muitas vezes tontos. Vitor Hugo escreve um texto maravilhoso. Eu queria que você um dia parasse para ler esse texto. E esse texto inspira uma música de Frejá, que é Eu Te Desejo. Eu estou lembrando de nada hoje. Mas aí a música vai dizendo assim, olha, eu desejo para você isso e aquilo. O texto de Vitor Hugo diz o seguinte: que é importante que um dia você pegue todo o dinheiro, põe em cima de uma mesa, basicamente isso que ele diz, olhe para ele e diga para ele quem é dono de quem. Quem é dono de quem? Porque às vezes a gente esquece. E a gente passa a ser posse da nossa posse.
Quando eu disse que o Evangelho é um caminho estranho ao curso natural desse mundo, em relação ao dinheiro, isso acontece em 4 dimensões. Quais as diferenças entre o padrão deste mundo e o caminho do Evangelho? A primeira coisa é que no mundo, a grande vontade é ganhar. No Evangelho, o grande desafio é perder. Nós dizemos que uma pessoa é bem-sucedida por quanto ela tem, por quanto ela possui. A gente mede ela pelo que ela pode doar ou ofertar, pelo que ela conseguiu guardar. No Evangelho não tem nada a ver. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma expressão muitas vezes, que dizia assim: você precisa vencer na vida. Você já ouviu essa expressão? Vencer na vida lá fora é quase sempre relacionado a ser bem-sucedido financeiramente. Só que isso não tem a ver com o Evangelho. Marcos, capítulo 8, versículo 35, diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo lá fora diz que nós precisamos ganhar. O Evangelho diz que nós precisamos perder. Uma segunda coisa é que o mundo lá fora ensina que nós temos que ser dono. E o Evangelho nos ensina que somos apenas mordomos. Então, lá fora, a perspectiva é quanto mais você tem. No Evangelho é quanto mais você cuida do que não é seu. Jesus conta uma parábola que o mestre deixa alguns talentos para que alguns funcionários cuidem dos talentos. Na verdade, todos os talentos que nós temos não são nossos, é de Deus. Nós somos mordomos de tudo que nós temos. Você se entregou ao Senhor, a sua vida, entregou junto com ela todas as coisas. De forma que lá fora as pessoas dizem que você precisa ser dono. O Evangelho diz que nós precisamos ser mordomos. Lá fora o que se pensa e o que se deseja é ter status. E você não tem ideia das loucuras que as pessoas fazem lá fora para terem status social. O chamado do Evangelho é um chamado na contramão do status, é o chamado para a simplicidade. A palavra de Deus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Lucas capítulo 12, versículo 15. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sede, pois, prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. O mundo lá fora diz que nós precisamos multiplicar o que temos. Então nós temos que fazer aquilo que nós temos crescer a 30, 100 por 1. No Evangelho, o chamado é para repartir. Um dos textos que mais desafia a nossa convivência como comunidade cristã é Atos capítulo 2, versículo 45, quando diz que os discípulos lá da igreja de Jerusalém começaram a vender as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esse é o grande e alto grau do Evangelho e da consciência do Evangelho. Agora, eu queria dizer para vocês que existem 3 sinais de que o dinheiro tornou-se um ídolo em nosso coração. Preste bem atenção, porque 3 coisas podem denunciar de que o seu dinheiro já tornou-se um ídolo na sua vida. A primeira coisa é cobiça. Se você é uma pessoa que está sempre querendo mais e mais, se você está sempre pensando o que eu ganho com isso, quem sabe o dinheiro tornou-se um ídolo em seu coração. Você já
parou para pensar de que foi exatamente a cobiça que fez Judas desviar-se do caminho? A pergunta, o que eu ganho com isso? É a pergunta da nossa sociedade moderna. A pergunta dos discípulos de Jesus não é o que eu ganho com isso. É como eu posso servir. Como eu posso ajudar. Eu garanto para vocês que essa igreja ficaria muito cheia. Não iam sobrar cadeiras vazias se nós começássemos a comercializar o Evangelho. Um pacote de sal não é mais que R$2. E se a gente faz de um pacote de sal 100 pacotes de sal e cada um a gente vende a R$2, a gente conseguiu multiplicar aí muito os nossos recursos. Mas a questão é que quando a cobiça toma conta de nosso coração, o Evangelho sai. Porque eles não conseguem conviver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Um segundo sinal de que o dinheiro tornou-se um ídolo no seu coração é a vontade de acúmulo. É guardar e guardar e guardar. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. O chamado de Jesus para nós nunca foi acumular coisas aqui na terra. Um terceiro sinal de que o dinheiro tornou-se um ídolo em seu coração é a ostentação. Outro dia eu estava lendo Apocalipse, capítulo 18, versículo 7, e eu vi um versículo que me chamou muito a atenção. Diz o seguinte: na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu coração: eu estou no trono como rainha, e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Às vezes eu fico zapeando a televisão, e não faço isso muitas vezes, e vejo o tal do funk ostentação. A que ponto nós chegamos? A que ponto a nossa geração chegou? Outro dia eu fiquei sabendo que existem hoje empresas alugando celulares de última geração e alugando carros de luxo, porque os playboys que não têm querem ostentar nas festas e aí eles vão lá. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem a ver com Mamon, o Deus do dinheiro. Nós fizemos agora há pouco um momento de ofertório aqui. Eu quero dizer para vocês o que é ofertar. O que você acabou de fazer aqui? Ofertar é escandalizar o mundo do consumo e da competitividade. É subjugar o Deus Mamon. É uma maneira de treinarmos a nossa alma para a generosidade. É a coragem de desapegar-se, porque entendeu que o maior benefício é dar do que receber. Quem aprendeu a doar com liberdade, sem buscar poder, já recebeu o poder de ser liberto de sua avareza. Você ouviu isso? Quem aprendeu a doar com liberdade, sem buscar poder, já recebeu o poder de ser liberto de sua avareza. Eu pretendo ser muito discreto em nossas reuniões, quando a gente vai falar sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque nós vamos ter constantemente pessoas não cristãs visitando esse espaço. E eu tenho dito para vocês que essa igreja não é para nós mesmos, mas é para os outros. E quando a gente precisa ficar lembrando o tempo inteiro para vocês que é necessário contribuir com o reino de Deus,
O que as pessoas que estão chegando entendem é de que essa é só mais uma igreja, como as demais, voltadas para o dinheiro. É por isso que eu decidi, numa manhã como essa, explicar para vocês o que o Evangelho pensa ao respeito do dinheiro. Talvez você esteja dizendo assim, mas e o dízimo, Thomas? Essa é uma questão tão delicada e que a gente precisa também falar bastante sobre isso. Eu, antes de trazer essa mensagem para vocês, orei muito, porque acho que esse tema é um tema que perpassa a todos nós e é de extrema importância para o andamento da comunidade. A grande pergunta que muitos fazem para mim é: ok, eu sei que o dízimo no Antigo Testamento era um mandamento cerimonial. E todas as pessoas levavam o dízimo para a casa do tesouro, porque havia uma tribo que não trabalhava, porque ela mantinha todas as estruturas da espiritualidade judaica funcionando. Então os levitas, eles não tinham tempo para plantar, os levitas não tinham tempo para cuidar de animais, então eles precisavam ser sustentados pelas demais tribos. O dízimo no Antigo Testamento aponta para a justiça de Deus, para a igualdade entre os irmãos. Agora, a grande pergunta que as pessoas fazem para mim é se o dízimo no Novo Testamento tem base bíblica. Quando a gente transitou da velha lei para a nova lei, algumas coisas de fato caducaram. Por exemplo, todos nós agora somos sacerdotes. Não sacerdotes da ordem de Arão, mas sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Não temos mais aqueles rituais, não existe mais a grande casa do tesouro. E como fica o dízimo? Não há uma referência clara sobre dízimo no Novo Testamento. Não há um texto onde se deixa claro que o dízimo tem que ser feito como era feito no Antigo Testamento. E eu preciso ser muito honesto com vocês. A maioria dos pastores não teriam coragem de falar sobre isso. Mas eu creio na consciência do Evangelho. O que tem no Novo Testamento é, na verdade, a consciência de ter que contribuir com o reino de Deus. E essa consciência passa por 3 princípios. E deixe-me dizer para vocês esses 3 princípios. É preciso contribuir segundo o Novo Testamento, sempre. É preciso contribuir segundo o Novo Testamento, generosamente. E é preciso contribuir no Novo Testamento proporcionalmente. Agora, do que nós estamos falando, senão do dízimo? Então, no Novo Testamento, o dízimo perde força de lei. E passa a ser apenas um princípio. Aí você pergunta: Thomas, o que você acha de pessoas que dão o dízimo? Eu acho uma bênção. Eu acho que pessoas que têm o princípio do dízimo em seu coração são pessoas que aprendem, são forçadas muitas vezes a si mesmas a desapegarem. Agora é claro que, tendo dito o que eu acabei de dizer, algumas pessoas dizem: então eu não preciso dar. Olha só, se você dava porque tinha que dar, não dê. Porque Deus não nos cobra mensalidade. Você não vai ficar trazendo aqui a mensalidade de sua espiritualidade. Esse é o lugar para nós exercermos a nossa generosidade e a nossa profunda consciência no Evangelho. Você não deve nada a mim e você não deve nada a Deus. Agora deixe eu dizer uma coisa para vocês. A Igreja Rio adota o dízimo como um princípio pedagógico. Sabe o que acontece? É que
Quem tem muito, dá pouco. E quem tem pouco, dá pouco. E aí a gente não tem recursos. O princípio do dízimo é uma bênção, é uma tradição cristã e sempre funcionou. Se você está aqui hoje, é porque outras pessoas foram generosas e ajudaram homens e mulheres de Deus a seguir em frente, a pregar o Evangelho, e o reino de Deus foi se espalhando. Então nós adotamos sim o dízimo, não como força de lei do Antigo Testamento. Vocês não vão me ver fazendo malabarismos exegéticos para falar sobre Malaquias. Mas vocês vão sempre ouvir o convite de Deus à generosidade. Quando a gente lê a igreja de Atos surgindo, a gente vê um povo generoso, que não faz contas. Eu louvo a Deus quando eu vejo homens e mulheres que dão muito mais do que da época da lei, porque se você dá da época da lei apenas, você está preso à lei, você ainda não entendeu a graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês. No Antigo Testamento, 10% era do Senhor. No Novo Testamento em diante, na nova dispensação da lei, nova dispensação da graça de Deus, no novo pacto da aliança, 100% é do Senhor. Ou você não é do Senhor. Amém? Nós somos convidados a contribuir sempre, generosamente e proporcionalmente. Se todos nós aqui fôssemos dizimistas, nós não teríamos que fazer malabarismos em relação às nossas contas. Eu creio nisso. É claro que em algumas sociedades, como por exemplo a americana, as igrejas americanas, algumas das igrejas fazem um orçamento anual, contam quantas famílias têm, e divide o orçamento pelo número de famílias e diz assim, ó, a conta aqui é sua, você paga. O que não dá é para você dizer a igreja Rio é a minha igreja e viver cinicamente achando de que alguém paga a conta por você, porque isso não é evangelho. Se essa é a sua igreja, essa é a sua conta. Vocês estão entendendo isso? Ah, Thomas, eu sou pobre. De acordo com o que você tem, proporcionalmente, ajude. Porque Jesus observou uma viúva que era pobre e ele louvou a atitude daquela viúva. Não existem limites. Aquele que não é fiel no pouco, nunca será no muito. Eu quisera falar uma outra coisa para vocês. Mas eu sou escravo da palavra. Qual é a motivação que faz você vir aqui na frente e trazer sua oferta? Há uma semana, os meninos da banda estavam brincando, dizendo que um dos poucos textos que eles ouviam constantemente era aquele texto de Malaquias, que diz que se você não der, o devorador virá. Se você não der, você está roubando. E se você não der, você não experimenta as grandes multiplicações. E sabe o que acontece? É que quase sempre as pessoas vêm aqui na frente não de coração, mas por culpa, medo ou interesse. Culpa de ser um possível ladrão. Medo do possível devorador, ou ganância de experimentar as grandes multiplicações do céu que se abre, das coisas que caem. Thomas, e não caem? Caem. Fazei prova de mim, disse o Senhor. Agora, não é porque você paga a mensalidade que Deus te abençoa. Deus abençoa um coração generoso. Deus abençoa uma consciência do Evangelho. Já faz um bom tempo. Eu digo isso diante de Deus, que nós não fazemos mais contas. Eu e minha esposa, a gente separa
uma parte, separa outra parte, separa outra parte. E a gente faz assim, essa aqui é exclusiva de Deus, essa aqui a gente vai investir nas demais coisas, é oferta, é doação, e essa aqui a gente paga as nossas contas. Se eu estou falando disso para vocês, é porque a gente vive assim. O Evangelho nos ensina, por sua vez, a contribuir como fruto de uma consciência grata, generosa e compromissada com o reino de Deus. Eu conheço homens e mulheres que me inspiram, porque passaram as maiores crises, viveram momentos de extremo aperto financeiro e nunca deixaram de contribuir com o reino de Deus. São pessoas que entenderam as prioridades. Provérbios diz que nós devemos contribuir com as primícias de nossas rendas. Davi diz, não darei ao Senhor aquilo que nada me custar. A generosidade é o que nos humaniza no caminho. Sem ela, nós vamos nos desumanizando como a nossa sociedade moderna. Eu diria que a generosidade está para o amor, como a fumaça está para o fogo. Ouça bem isso aqui. A generosidade está para o amor, assim como a fumaça está para o fogo. Ninguém pode dizer que ama se não é generoso, porque não existe fogo sem fumaça. Eu oro e peço ao Senhor que Deus nos dê a profunda consciência do Evangelho, que a gente entenda que tudo vem de Deus e do que é dele nós devolvemos. Nós lemos no início 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 8, versículo 1 ao 5. E eu queria voltar a esse texto com vocês. Versículo 2 diz, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora olhe bem para mim. Uma igreja generosa é uma igreja que entendeu a generosidade como um ato sacrificial. A extrema pobreza de uma igreja transbordou em rica generosidade. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Sacrifício é quando a gente abre a nossa carteira e aí aquela consciência nossa nos lembra, é tempo de crise. Você já tem pouco. Aí você diz para a sua consciência, eu sei que é tempo de crise. Eu sei que eu já tenho pouco. Mas a generosidade é um ato sacrificial. E eu quero ir além do que me foi pedido. Eu quero ir além. Porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. No meio da mais severa tribulação, a igreja não estava desfrutando de um momento bom. A extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. Sabe o que é generosidade? É aquele ato que, se não acontecesse, já estaria justificado. Generosidade é aquele negócio que, se não acontecesse, você e as pessoas diriam, tudo bem, isso aí eu entendo. Isso é generosidade. Versículo seguinte diz, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Generosidade é espontânea.
Você vai levar o dinheiro, aí aquela consciência diz, mas você não precisa fazer. Aí você diz, mas eu quero. Eu sei da minha missão no corpo. Eu sei das minhas responsabilidades no corpo. Eu sou parte desse corpo. Eu vou. Generosidade é sacrificial. Generosidade é espontânea. E se a gente seguir, a gente vai perceber o seguinte: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o... Agora imagina só uma igreja que não dispõe de muitos recursos, num momento de tribulação, insistindo com o apóstolo Paulo para participar da assistência, porque eles diziam assim, olha, isso é um privilégio, essa é a graça que poucos desejam. As nossas igrejas estão cheias porque as pessoas têm não a Deus em seu coração, mas têm o ídolo Mamon. E é por isso que os discursos evangélicos são distorcidos, dizendo Deus vai te dar. A nossa mentalidade é do mundo, mas nós temos a Bíblia na mão, então nós fazemos dela o que nós queremos, ao nosso favor. Quisera eu que a Igreja Rio fosse uma igreja que suplicasse para dizer, olha, eu quero participar desse privilégio de contribuir. Eu quero investir menos em mim para investir mais no reino. Eu quero me destronizar como uma prioridade na minha vida. Eu quero poupar mais para doar mais. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Uma das grandes preocupações que eu tive quando a gente começou a montar a igreja era dizer, mas Senhor, eu dizia para Deus, a gente mal consegue arrecadar algumas moedas lá no Voz, a gente não consegue pagar as contas. Como vai ser uma igreja? Sabe que havia uma criança e a mãe dela deu 2 moedinhas para ela. E diz assim, olha, essa é a do seu picolé e essa é da igreja. E a criança vinha brincando com as 2 moedinhas, jogando para cima, e uma delas cai e vai rolando até o bueiro. E cai. Aí a criança diz, poxa, caiu a moedinha de Deus. Na segunda reunião que a gente fez da Igreja Rio, nós fizemos na casa de Janaína e Paulinho. Estávamos reunidos e eu falei, olha, a gente precisa investir tudo que a gente tem, porque Deus está nos chamando para ir além, Deus nos está chamando para ser generoso. A gente precisa mostrar com os nossos recursos que nós entendemos o chamado de Deus. E aí eu fiz toda aquela explanação e a gente colocou uma caixinha na sala. E no final da reunião a gente se distraiu e a gente foi conversar uns com os outros. E quando as pessoas foram contar aquelas ofertas, havia uns dinheiros trocados, umas moedas, umas coisas assim, que a gente sabia que não foi nenhum de nós, aí a gente ficou meio curioso. Heitor, uma criança, 10 anos de idade, 11 anos de idade, ouviu tudo aquilo, entendeu o privilégio de contribuir, foi lá e pegou a sua mesadinha e disse, eu posso ficar sem, mas eu não posso ficar sem ter esse privilégio. E colocou aquelas moedinhas lá. Depois Jana me falou que Laís, a filha dela, adolescente, fez a mesma coisa. Deu tudo, toda a mesada dela. E depois foi pedir mais. A Jana disse, não, agora não. Fica aí com a sua oferta. Qual criança você vai ser? Qual dessas?
Será que você entende que tudo vem do Senhor? E que o nosso maior privilégio é devolver para Ele? Você sabe como eu gostaria de definir a conversão hoje? Conversão é quando você recebe a liberdade e você pega aquela liberdade e devolve para Deus. Paulo usa uma expressão, doulos, servo da orelha furada. Eram escravos que tinham sido libertos e podiam ir embora. E disseram, não, a gente vai ficar, a gente vai servir, é nosso privilégio estar aqui. A minha oração é que você seja um servo da orelha furada. Um homem e uma mulher que entende o privilégio de contribuir. Um homem e uma mulher que olham para o reino de Deus e diz, Ele me deu a vida. Ele não mediu esforços naquela cruz, Ele foi generoso comigo. Eu sou discípulo do Deus que se fez homem e morreu na cruz. E se Ele deu a própria vida, não há nada que eu não possa dar por Ele. Feche seus olhos, eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos faça desejar a graça que poucos desejam. A graça que poucos desejam. O privilégio que poucos têm o discernimento de que é um privilégio. Senhor Jesus, eu te louvo porque essa manhã foi esclarecedora para algumas pessoas. Eu te peço, Espírito Santo, que tu esteja, Senhor, abrindo os nossos corações para a generosidade. Que a gente, Senhor, como as igrejas da Macedônia, mesmo em meio a tribulações, a crises, que a gente possa suplicar o privilégio de contribuir. Essa é a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Ensina-nos, Pai, que tudo é teu. Que nós somos mordomos. Que não dá, Senhor, para a gente desejar outra coisa senão viver de forma simples e investir no teu reino, Pai. Não permita, Senhor, que a gente traga diante de ti aquilo que não nos custa nada. Não é a sobra o que tu desejas de nós. Que nós sejamos generosos, como o Evangelho nos convida a ser. Escravos da tua palavra, cheios da consciência do Evangelho, servos na vida, generosos em nossas ações. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, por essa manhã. Nos despede em paz. Enche-nos com teu Espírito Santo. Que a gente possa desfrutar de um domingo precioso, que a gente possa abraçar os nossos irmãos, que haja gargalhadas em volta da mesa, que a gente possa celebrar a vida com generosidade. Obrigado porque na cruz do Calvário, tu, o Deus generoso, nos deu o maior de todos os exemplos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.